nos orfanatos, pelos idosos que se encontram na casa de idosos, especialmente de Itamira, que faz parte do nosso grupo, pelos nossos irmãos que se encontram nas marquises, vastas marquises das ruas, abandonados, pelos que são esquecidos por suas famílias e vagam sem destino, pelos que se isolaram por razões pessoais de toda a sua família e do resto do mundo. Que a vossa misericórdia, Pai Celestial, se estenda sobre eles. Que a vossa bondade e o vosso amor, Jesus Cristo, Mestre dos Mestres, se estenda sobre essas pessoas. Rogamos também, Jesus, para que vossos mensageiros misericordiosos, esses irmãos cheios de amor e bondade, possam, junto com todos os anjos de Deus, magnetizar a água colocada neste ambiente com esta finalidade e também o reservatório dos irmãos que moram em edifícios, para que todos sejam beneficiados. Que essa água mude, transforme-se as suas moléculas em medicamento eficaz contra todas as doenças do corpo e da alma. Que assim seja. Levantamos os olhos para vós, ó Eterno, e nos sentimos fortificados. Sós a nossa força, não nos abandoneis, ó meu Deus. Esmaga-nos o peso das nossas iniquidades. Ajudai-nos. Conhecendo as fraquezas da nossa carne, não afasteis de nós as vossas preciosas vistas. Somos fracos, mas o vosso amor nos sustentará. Somos devorados por uma sede ardente. Fazei jorrar a fonte de água pura e cristalina da verdade e do bem, e ficaremos saciados. É a nossa boca não se abra para murmurar contra os aborrecimentos e as aflições do dia a dia, mas sim, bom Pai, para cantar os vossos louvores. Porque só vós sois bom, só vós sois justo e nos perdoa. Sois o fim, sois o objetivo das nossas existências. Bendito e louvado seja o vosso santo nome, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, vamos por iniciada a reunião de estudos da noite de hoje. Viva Jesus, Deus está presente. Hoje nós não vamos contar com o Pablo, ele está trabalhando, viu? Então não vai ter o vídeo. Vai sim, eu tô gravando, tá? Isso, Genesi, é isso aí. Vilca com a palavra. Guia de si mesmo. Não julgueis para que não sejais julgados. O julgamento é o juízo de valor oriundo da natural comparação que se faz entre objetos, pessoas ou entre as configurações da realidade. A mente humana trabalha associando conteúdos e comparando o resultado com o que o ego percebe. Inevitável, portanto, julgar. Porém, o julgamento a que se refere Jesus vai além do automatismo psíquico característico da mente humana, alcançando a importância que o ego se atribui. O julgamento assinalado vai até o enquadro do outro como alguém inferior por alguma característica que o observador considera ter em melhor qualidade. Este julgamento dificulta o entendimento e a relação com o outro. Quando assim procedemos, não nos colocamos como nós mesmos, como no mesmo nível que possa estabelecer uma comunicação que gere entendimento. Não aprendamos nem crescemos espiritualmente. O julgamento que inferioriza o outro é um estado narcísico que pretende a superioridade do ego, em que ele se posiciona momentaneamente abaixo da consciência, conectando ao complexo inconsciente.
Esse mecanismo de retroconexão pode ser evitado graças à consciência que se pode obter da existência do complexo, com posterior dissolução do seu núcleo temático. Enquanto não houver dissolução, o julgamento acontecerá, premiando seu agente a se orientar no mundo da mesma forma que enxerga seu próximo. O mecanismo da projeção é automático, distanciando o indivíduo da real percepção a respeito do outro. Não julgar pode ser entendido como um convite ao respeito à intimidade do outro, bem como a escuta de sua alma. Não julgar soa como um lembrete aos perigos do orgulho que dificulta a comunicação e conexão entre as pessoas, tornando-as egoístas e preconceituosas. Ser julgado compreende o auto-julgamento, visto que, à medida com que medimos os outros, mediremos nós mesmos. Ninguém escapa à própria forma de entender o outro como sendo reflexo da maneira como se percebe e seguia anteriormente. O mundo sempre será visto como o indivíduo vê a si mesmo, sendo sua manifestação a expressão do próprio self. O serviço de não julgar se inicia com a consciência de si mesmo como um espírito imortal, tal qual o outro com quem contracena e evolui, na busca pela felicidade pessoal e coletiva. Quando o indivíduo se percebe sendo julgado pelo outro, principalmente de forma depreciativa, deve entender como sendo uma resposta à manifestação do seu orgulho. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo em que predomina o mal, provas e expiações. Os julgamentos, mais das vezes errados, são constantes e pertinentes a esse tipo de planeta, que é o planeta Terra. A coragem para encarar o desafio de ser julgado constantemente por nossos irmãos precisa ser muito grande. E o coração daquele que é julgado tem que ser forte para não odiar, para perdoar, entender, o que é muito difícil, aos que, infelizmente, com base no orgulho e no preconceito, fazem julgamentos e, mais do que julgamentos, fazem verdadeiras guerras contra aqueles que são vítimas do seu preconceito e do seu pretenso orgulho, a sua vaidade. Então, a única coisa que aquela pessoa que está sendo julgada pode fazer é orar, perdoar e seguir adiante. Como aquela música, né? Tocando em frente. Porque não vai matar todo mundo que o julga. Não vai destruir a humanidade só porque a humanidade está cheia de vaidade, orgulho e falso julgamento. Então, é tocar em frente, e perdoar, porque é uma forma de reação, conforme Jesus disse: não resistas ao homem mau, mas vence o mal com o bem. E já que está sendo julgado, procure ser a pessoa melhor que puder ser, para que um dia, quem sabe, a consciência do seu julgador exista e também o perdoe. Mas, na verdade, meus irmãos, vemos muito sofrimento, porque quem é julgado por esta ou aquela opinião, por este ou aquele preconceito, sofre um bullying eterno. Um bullying que acho que às vezes nem com a morte acaba. Ainda hoje, eu estava assistindo um vídeo daquele Vera Verão, não sei se você recorda, da televisão, em que ele, por não ter feito nada de bom, apenas foi um grande ator,
né? Tinha seu problema de homossexualidade, mas era uma pessoa até alegre, feliz com a vida, mas ele esqueceu que não é só aparecer e ter presença, tem que fazer o bem. É o que a gente sempre diz aqui. Que não, já que ele era homossexual, que não fosse somente homossexual, que fosse também um homem bom, caridoso, amável, mas também procurando fazer o bem, ajudar as pessoas. E ele não fez essa parte, segundo ele mesmo diz na comunicação, né? Ele foi tudo menos se interessar em ajudar o próximo. Ele justifica que é porque ele era muito pobre. Então, quando ele se viu livre da pobreza com a classe artística, ele esqueceu também os sofredores de onde ele saiu também. E ele passou um tempão no umbral. Segundo ele, foi levado a uma região infernal. Ele chegou até a pensar: poxa, será que os protestantes têm razão quando dizem que o homossexual vai para o inferno? Porque eu estou no inferno. Mas não era. Aí, mais adiante, ele foi ajudado por um outro artista também, Zacarias. Vocês lembram de Zacarias dos Trapalhões, né? Foi quem veio ajudar ele, tirar ele daquele lugar de sofrimento. Aí Zacarias disse: rapaz, não tem nada a ver com o seu homossexualismo, o fato de você estar aqui, não. É porque você não fez aquilo que devia fazer, que era o bem ao próximo, a caridade, o amor ao próximo. Perdeu a oportunidade de ajudar seus irmãos. Então, não construiu nada além de ser homossexual, então você não fez nada. Viveu uma vida sem muito proveito para o resto da humanidade, para os seus irmãos de humanidade. Agora eu vou te levar para onde você vai ser ajudado. E aí levou ele para um local, uma das mansões do plano espiritual, e ele disse que agora ele está bem, está se tratando das coisas que ele tinha. Ele morreu de infarto, né? E provavelmente em uma encarnação posterior ele será mulher, né? Porque ele não gosta mesmo, nunca gostou mesmo de ser homem, então ele vai ser mulher mesmo e pronto. E acaba o problema dele, né? Espero. E a palavra está franqueada a todos vocês. A leitura, meu pai, ela fala sobre quem julga e não quem é julgado. E aí, nesse sentido, creio que cabe muito mais falar sobre o julgador do que sobre o julgado, né? Que é o que a leitura diz. Do quanto é pernicioso quem julga. É. E também o sofrimento de quem é julgado, né? Porque não é pequeno, não. Muito grande. Vera Verão, ele não aparentava assim aquela alegria, aquela coisa toda, mas uma certa feita, um padre esteve na TV, na Globo, né? Eles iriam ser entrevistados, né? O padre estava lá, tinha uma outra pessoa lá. Quando Vera Verão, ele soube que Vera Verão ia também ser entrevistada, ele saiu e foi embora. Então, essas coisas todas machucam, né? Acho que ele ficou muito triste com isso. Mas faz parte que, independente de uma pessoa ser muito religiosa, pode ser também muito preconceituosa. E aí ele vai ter que reparar esse preconceito nas suas múltiplas encarnações. Aos poucos ele vai cedendo. Ninguém deixa de ter um determinado defeito com pouca coisa, não. Tem defeitos que estão tão arraigados na pessoa que até em muitas encarnações ele leva para poder conseguir se livrar daquele defeito, daquele problema. E eu acho que o padre, no caso, ainda não estava preparado para se ombrear com um homossexual em um programa de televisão, que faz parte dessa situação de provas e expiações, né? Num planeta que está nesse grau, o que tem muito mesmo é
justamente o julgamento expressado, e às vezes até a maldade mesmo, né? Querer que o outro sofra. Ah, já que é assim, então vai sofrer. E, e fazer o bullying mesmo, né? Isso é que é o problema maior. Né? Isso é a consciência, né, de quem julga, né? Então, a gente está nesse patamar aí. Fale mais alto, filhinha, que você está falando. Eu estou falando alto. É? É, Está chegando aqui baixinho. Deixa eu ver se não é meu aparelho. é. Deixa eu aumentar aqui. Fale de novo agora aí para ver. É que eu estou olhando Ixi, bem, agora era meu aparelho que estava. mas está dando retorno. Diminuiu. Porque essa leitura aí, a gente pode perceber que é direcionado a quem está julgando, e não ao quem está julgado, e o comentário está direcionando muito para quem está sendo julgado. Vamos isolar um pouco quem está sendo julgado e vamos frisar sobre a consciência, sobre né, o julgador, sobre quem julga. O que é que acarreta para quem julga? Para onde vai? O que é que acontece? Né? O que é que Deus quer da gente? O que é que Jesus nos ensinou na passagem dele aqui? Ele abandonou alguém? Ou ele acolheu? Né? Vamos continuar vamos continuar né, os comentários nesse sentido, porque é bom para a gente isso, né? Saber o que acarreta para quem julga. Né? Vamos trabalhar esse lado nosso do julgamento, né? Vamos trabalhar esse lado humano nosso, né? E nos mirarmos e trilharmos o julgamento, porque nós precisávamos ouvir essa leitura e nós precisamos comentar sobre essa leitura, né? Por quê? Porque nós temos inúmeros momentos de que nós julgamos. Todos nós julgamos, nós, às vezes, com o nosso julgamento, às vezes até crucificamos, né? E não é esse papel nosso. Já que a gente trilha o caminho que Jesus, né, é nossa proposta, né? Trilhar o caminho que Jesus trilhou, né? Nós temos ele como exemplo, temos ele como guia, e ele acolheu, ele não julgou, está aí, não julgueis para não serem julgados, né? É isso que nós precisamos aprender, né? Eu estou trabalhando muito isso dentro de mim, porque é isso que eu preciso aprender, né? Não julgar para não ser julgada, né? É muito difícil, né? Porque a gente se propõe e daqui a pouco, quando a gente se flagra, a gente julgando, né? Olha a gente julgando. Então, esse trabalho é contínuo na vida da gente. A gente tem que ir trabalhando para a gente não julgar, porque nós somos o quê? Nós somos pessoas falhas, né? Pessoas fracas, né? Nós somos seres humanos muito frágeis, né? E por mais que a gente se direcione a Jesus, ô Jesus, me corrija, me direcione no seu caminhar, né? Mas a gente ainda assim é difícil, né? É o ser humano, né? Nós somos totalmente incoerentes, vamos falar até isso. Nós somos, seres humanos são incoerentes. E essa incoerência tem que ser ajustada, trabalhada, com leituras, né? E com palestras, com exemplos, né? Reflexões, N reflexões em torno de determinados assuntos, né? E a gente tem que ir se policiando e clamando a Jesus,
né, o nosso caminhar, né, o nosso caminhar, a nossa memória falha, né, que logo a gente se promete, daqui a pouco a gente já está incorrendo nesses mesmos, né, julgamentos, nessas mesmas falhas, nesses mesmos erros. A gente tem que direcionar nossas orações nesse sentido, né, porque a gente tanto pede, água mole em pedra dura, a gente não diz que tanto bate até que fura. Então, quanto mais a gente orarmos no sentido de que daquilo que a gente quer vencer, né, e não ser vencido, a uma hora acontece, né? Então, a leitura é para a gente, não é para quem está com problema, Enes aí, não. Não é sobre o defeituoso, vamos dizer assim, né? Em algum sentido, em alguma coisa, né? É para a gente. O julgamento é nosso, né? É de cada um, do ser humano em geral, né? É para mim, é para você, é para quem está lá no fim do mundo, é para o ser humano em geral, né? Corrigir, porque não tem nada pior do que um julgador, né? A gente vê, o juiz está ali para julgar e a gente eita, tem que bater o martelo. Quem é ele para bater martelo? Jesus nunca bateu martelo para ninguém. Jesus nunca bateu martelo para ninguém. Ele disse o quê? Vá e não peques mais. Isso mesmo. Né? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Não foi isso que ele falou? Vá e não peques mais. Era isso, ele acolhia e ele deixava o quê? A critério do Pai Celestial, de Deus Todo-Poderoso Maior. Então, vamos entender essa leitura como um ensinamento para a gente. Vamos entender para a gente, e não para quem tem o problema, quem é o julgado. Não é, o caso aqui não é o julgado, é o julgador. Então, fica assim, que Deus deu um estalo aqui em mim, fale, eu não sou de falar, Deus fez assim, fale. Você está incorporada, né? Porque eu entendi isso aí, né? Para a gente começar a fazer uma introspecção, né? Uma reflexão sobre como eu sou, o que eu sou, né? Como tem sido o meu caminhar? Eu pratico aquilo que eu falo? Aquilo que eu prego é aquilo que eu faço? Né? Estou nessa linha que estou gostando. É isso mesmo. E é esse o caminho da gente. A gente tomar para si, né? Porque a leitura, se a gente ora e pede a Deus para nos inspirar através da leitura, Deus manda. E essa leitura veio, né? Então, se ela veio, então isso aqui vai ficar na minha cabeça, no meu coração, na minha memória, por muito tempo, eu vou remoer, né? E na hora que eu julgar, só Edmar, a leitura pode me lembrar. Muito bem. Pode me lembrar, né? Sobre a leitura. Fica aí meu depoimento. Tá vendo, Genessi, como ela tá? Afiada, né? Nada. É porque realmente chamou a atenção o direcionamento dos comentários, que não era para o que a leitura estava dizendo, né? Então, por isso que eu sinalizei, porque a leitura estava dizendo outra coisa. Não estava falando sobre quem é julgado, mas sim sobre quem julga, né? E eu, assim, querendo que eles falassem que eu estou aqui do outro me chamou lado logo a dela. atenção esse desvio aí. E, assim, é importante a gente entender que quando a gente julga, a gente se coloca acima do outro, né? Como se nós não tivéssemos defeitos, como se a gente fosse melhor e o outro fosse inferior, né? E assim como o perdão não cabe a nós, porque quem somos nós para perdoar, né? Jesus nos perdoou
e a gente não é capaz de perdoar nosso irmão, assim também é o julgamento, né? Se Deus nos perdoa e Jesus nos perdoa dos nossos pecados, das nossas falhas, a gente vive pedindo perdão e confiando de que estamos sendo perdoados, então, para a gente conseguir o perdão do nosso Pai maior, a gente também precisa perdoar o nosso irmão. Essa é a máxima de Jesus: amai a teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Isso está incluso. Perdoai não 7 vezes, Isso mas 70 está vezes incluso 7 o quê? vezes. Perdoar significa ter compaixão, não julgar, agir com generosidade, né? Com humildade e caridade com o próximo, né? E entender que assim como ele tem as fragilidades dele, nós temos as nossas e nós também queremos ser perdoados pelas nossas fragilidades, queremos ser acolhidos, compreendidos, amados, né? Para além das nossas fragilidades e defeitos, nós queremos ser aceitos, mesmo tendo esse pacote, porque nós somos um combo. Apesar da gente tentar mostrar para o mundo apenas o que nós queremos que o mundo veja, nós somos um combo de coisas boas e coisas ruins. E a gente quer que as pessoas nos acolham por completo, com as coisas boas e ruins, né? E quando nós não somos aceitos, né? Caiu? Caiu o que caiu o quê? Caiu não, gente, tá funcionando. Tá bom. E quando nós não somos aceitos, por conta da nossa metade, digamos assim, menos digna, aquilo nos fere, né? Então, a gente precisa tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado, como a gente espera ser tratado, como a gente acha que a gente merece ser tratado, né? Independente das escolhas que os outros fazem, nós devemos respeitar, porque cada um tem o seu próprio caminho, suas próprias escolhas, né? Seu próprio meio de ver, seu próprio ponto de vista, e nós precisamos respeitar, porque não cabe a nós julgar, né? Cabe a nós perdoar, respeitar, compreender e acolher sempre que for possível, que é isso que Jesus quer. Que a gente consiga perdoar e amar incondicionalmente os nossos irmãos na nossa jornada. E ele vai estar sempre nos colocando à prova para ver se a gente realmente aprendeu essa lição, né? Então, muitas vezes as coisas acontecem e a gente não sabe por que elas estão acontecendo em nossa vida, né? Às vezes as coisas aparecem para nós, se apresenta, as situações se apresentam e a gente não entende por que elas estão se apresentando, né? Por que a gente está passando por determinadas situações e, na verdade, ali é a resposta do universo ao que a gente está precisando burilar, aprender, né? É bom? Não. É sofrível? Mas como o senhor mesmo diz, esse mundo é um mundo de provas e expiações. Não cabe a nós ficar escolhendo só o que é agradável, só o que é confortável, só o que é seguro. Cabe a nós confiar e aceitar, né, os testes e buscar fazer o nosso melhor dentro das situações para conseguir passar e sair melhor ou mais burilado, né, do que nós entramos. Porque é dessa forma que a gente está agindo dentro da palavra de Jesus, dentro dos exemplos de Jesus. Se nós somos seguidores dele, a gente tem que buscar seguir esses exemplos e a palavra dele. E a melhor forma de fazer isso é ficar atento a esses testes, né? Para que a gente consiga fazer o que é esperado de nós, o que Deus espera de nós, né? Dentro do que é possível fazer, o que a gente pode fazer de melhor. E nessa questão de julgar, o que a gente pode fazer de melhor é calar, né? É o silêncio. Se a gente não puder ter uma palavra boa, amiga, se a gente não puder ajudar o outro, se a gente não puder elogiar, incentivar, né? Se a gente não puder dar conselhos bons, né? Trazer para perto de nós, enfim, se a gente não puder fazer isso,
Então, que pelo menos não prejudiquemos, né? Que Eu pelo acho que o menos melhor que se pode fazer em certos casos é oração. Isso aí sempre oração, resolve. né? Orar pela pessoa, ou pelas pessoas, ou pela situação, o que quer que seja, né? A oração sempre é Em uma. relação a questões no trabalho, em relação a situações familiares, em relação a doenças, em relação ao que quer que seja, né? O que a gente pode fazer é sempre buscar o lado positivo, é sempre buscar levantar o outro, não é, afundá-lo ainda mais, né? Não trazer uma situação de piora para o indivíduo, ou para quem quer que seja, ou para a família. Então, o julgamento, infelizmente, não traz nada de bom, né? Não traz nada de positivo. Porque, infelizmente, quando você julga o outro, você se coloca como superior, como melhor, e você rebaixa o outro, humilha, você ofende, você só traz o que é negativo, e isso ajuda em quê? Isso melhora em quê? Só Em nada, pior. só piora, né? Só piora uma situação que muitas vezes já não está boa, enfim. Então, é nessa condição que a leitura traz um ponto muito importante, né? Que é a gente entender que nós não somos melhores que ninguém. Nós só temos defeitos e fragilidades diferentes do nosso irmão. Mas isso não quer dizer que nós somos melhores, né? Quer dizer que somos diferentes. Claro que tem aqueles que realmente são pessoas que escolhem o mal e que matam, que roubam, que fazem muitas atrocidades. Só Deus pode ajudar essas pessoas. Então, o máximo que a gente pode fazer é orar por essas pessoas, né? A vingança vai ser sempre de Deus, né? E Está ele, escrito na Bíblia: minha é a vingança, eu retribuirei. exatamente. Então, Então, Deus é quem. se a vingança é dele, a gente tem que entregar a ele o que não nos cabe fazer, né? Entregar a ele, mas entregar de verdade, desapegando de todo sentimento negativo, de todo pensamento negativo em relação à situação que não temos controle, que não nos cabe julgar, né? Então, quando a gente perdoa, a gente entrega o que não cabe a nós controlar ou que não cabe a nós resolver. É bem nesse sentido aí que eu entendi. Bem, então, seja bem-vindo, Eldio. Então, Kika, vamos. Hoje. Grazi, ela está por perto, Genesi? A Grazi tá viajando, né? Tá lá na Então, Chapada hoje. dos Veadeiros. Pode ler o Evangelho, Isis? Eu vou pegar ali. Pega o Evangelho.
Devemos arriscar nossa vida por um malfeitor? É Evangelho. Sim. Evangelho segundo o Espiritismo. Não é sobre orações. Está escrito aqui, uma pergunta. Vê aí, relacionada aqui. É amar o próximo como a si mesmo. Isso. Aí a leitura é: devemos arriscar nossa vida por um malfeitor? Lamennais, Paris, 1862. Um homem corre perigo de morte. Para salvá-lo, é preciso arriscar nossa própria vida. Sabe-se que ele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Devemos ainda assim arriscar-nos para salvá-lo? Esta é uma questão muito importante e que naturalmente pode ocorrer. Responderei segundo o meu adiantamento moral, pois é preciso saber se devemos arriscar nossa vida, ainda que seja por um malfeitor. O devotamento é cego. Se socorrermos o inimigo, devemos também socorrer o malfeitor, que é um inimigo da sociedade. Ao socorrê-lo, não vamos evitar somente a sua morte, pois nos últimos minutos da vida, o homem perdido vê toda a sua última encarnação desfilar diante de si. Esse fato proporciona a ele a chance de se arrepender e a oportunidade de um reerguimento moral. A morte talvez chegasse cedo demais para esse infeliz, e sua próxima reencarnação poderia lhe ser terrível. Coragem, homens, a quem a ciência espírita esclareceu. Socorram-no, tirando-o da sua condenação, e talvez esse homem, que teria morrido insultando a todos, se lamentará nos braços daquele que teve caridade para com ele. Mesmo assim, não devem perguntar se ele vai agradecer ou não. Ao salvá-lo, estarão obedecendo à voz do coração, que diz: se podem salvá-lo, salvem-no. Nós temos sempre a opção de ajudar, né? Se a pessoa é um bandido ou não. No pronto-socorro, uma vez eu atendia um garoto, desses nós poderíamos, julgando pela aparência e pela falta de documentos, um pivetinho, né? Que estava na companhia de um pivetão, mas que ficou na porta, eu não deixei entrar, porque, afinal de contas, o pronto-socorro não é hospital, né? Então você só atende só quem está ferido. Aí eu senti que o pivetinho estava assim um pouquinho assustado em relação ao outro. Provavelmente devem andar em grupo, né? E aí eu digo, rapaz, você fica quieto aí, não tenha medo não, você está seguro aqui. Mas o camaradão não deixava vinha de volta, ficava olhando para ele cá. Eu fui até ele, rapaz, o que é que você quer? Vai para lá para fora, você não pode cair não. Aí ele saiu sorrindo, foi lá para a porta, lá mais para longe, viu? Aí eu tratei o garoto que estava com os ferimentos, não sei o que foi, não lembro mais o que ele tinha. Não sei se foi facada, qualquer coisa assim. Aí tratei o garoto e notei que quando o outro se afastava, ele ficava, respirava, né? Então, para nós que estamos de fora, é difícil julgar o que é que estava se passando entre aqueles dois, mas a obrigação nossa sempre vai ser ajudar sem procurar criar dificuldades, se possível, criando facilidades até, né? Depois ele saiu, tinha um policial do lado de fora também. Se acha, creio que não eram bandidos já conhecidos, se fosse, sempre foram bandidos mesmo, né? Se fosse bandidos conhecidos, o policial vinha marcar para frente, não ficar lá na frente, né? Ficar na porta. Depois eu atendi, ele foi embora com a receita na mão e acabou o problema com ele. Mas eu acho que até um bandido nós devemos cumprir com o nosso dever de cristão e ajudar sem julgamento. E sem muita pergunta.
É assim que nós devemos fazer. É de novo caindo na lei do não julgar, né? Pois é. Não julgar. Porque é uma vida independente de quem ele seja, mas uma vez as contas ele acerta com Deus, né? Não, Não somos nós que temos que vestir a luva de boxe e querer acertar as contas pelos nossos próprios meios, né? Aí é uma questão que não cabe a nós. eu sei que ele se mandou e foi embora, eu não sei o resultado dos dois. Tomara que, se o de lá estava perseguindo ele, ou até possa ter feito um ferimento nele, eu não sei. É por isso que a gente não pode nem julgar, né? Não sei o que foi que aconteceu. Mas a nossa parte é ajudar. É procurar fazer o que pudermos de melhor para aquela pessoa e rezar para que tudo dê certo para ele, para que as coisas andem bem com ele, que ele, se possível, se for um caso de perseguição, ele consiga se livrar do opressor. E não queiramos nos meter em uma situação que nós não conhecemos. Eu lembro de uma história de uma mãe, né, que o filho foi assassinado e ela sofreu muito, né? O assassino foi julgado e foi preso, né? Foi condenado. E no meio do sofrimento dela, ela buscou Deus, né? Buscou consolo com Deus e leu uma parte da Bíblia que era justamente essa, né? Em relação ao julgamento e ao perdão. E aí ela decidiu que iria perdoar o assassino do filho, né? E ela foi na prisão, pediu para poder falar com ele, e estando na frente dele, né? Ele todo armado, né? Se armou assim no sentido de ficar na defensiva, né? Achando que essa mulher ia esculhambar com ele, né? Ia falar várias atrocidades, chamar ele de assassino e tudo mais. E ela olhou para ele e falou: Meu filho, eu te perdoo. Eu vim aqui para te dizer que eu te perdoo. E ele ficou desarmado. Por quê? Porque o perdão desarma, o amor desarma, né? Qualquer ato de gentileza desarma. E ele ficou desarmado, sem entender por que aquela mulher se deu o trabalho de ir lá para poder dizer a ele que o perdoava, né? E ele perguntou por que ela que ele não tinha pedido perdão a ela, por que ela estava perdoando, né? Que ele não merecia o perdão de ninguém e tal. E aí ela falou: Meu filho, eu quero me libertar. Quanto mais tempo eu guardar ódio, rancor, mágoa dentro de mim, mais presa eu vou estar a você e a esse sentimento. Eu prefiro me libertar. O seu problema não é comigo. O seu problema é com o nosso Criador. Você não me deve nada, você deve a Ele. O meu filho foi levado, mas Deus sabe aonde ele vai estar e o bom caminho que ele vai trilhar. Não cabe a mim querer condenar você. Então, eu te perdoo. As E entidades, pode falar. é exatamente isso, né? Então, As entidades que se manifestam através da psicografia, eu vejo muitas. Normalmente, são pessoas que estão perdoando a seus assassinos, porque no plano espiritual, eles são orientados a não guardar mágoa, não guardar rancor. Então, quando eles voltam através da psicografia, que já estão mais, assim, burilados pelos mentores lá de cima, eles já vêm perdoando, orientando seus pais para não procurar encrenca com o assassino, para não procurar muita investigação, e dizendo claramente que ele já perdoou aquele amigo, o falso amigo que matou ou que levou ele para morrer,
de maneira que sempre ele já vem com um perdão na frente. Porque na orientação geral é perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, eles vêm já perdoando. Agora, houve um caso, mas também o cara aprontou demais, é que o camarada estuprou a tia, matou, pegou a televisão dela e saiu para vender para comprar drogas. Aí a mãe foi na porta da delegacia, enquanto ele saltava do camburu, a mãe picou-lhe a mão na cara, estava enraivada mesmo. Provavelmente ela perdoou depois, né? Mas antes meteu a bolacha na cara do filho da mãe. Afinal, matou a irmã dela, né? Sim. Né? É um sentimento humano, né? Pois é. É Picou-lhe um a mão. sentimento humano. Se a gente fosse perfeito, a gente não estava aqui. Ainda somos. É isso aí. Um dia nós teremos um planeta mais justo, e já estamos nos preparando para isso. Vem aí a, a regeneração, né, a transformação pela regeneração, onde as coisas vão estar melhores. Ainda vai ter muita gente julgadora, ainda vai ter muita gente apontando o dedo, mas já vai ser menos do que agora. Agora é um tremendo baralho errado, porque todo mundo quer julgar todo mundo, e até as nações estão uma julgando a outra, o russo julgando o ucraniano julgando o russo, o Brasil se metendo nessa encrenca, julgando nosso vizinho aqui, né? E aí é o sistema de mundo de provas e expiações mesmo, onde predomina o julgamento, e predomina a vaidade, predomina o orgulho, e predomina o egoísmo, e, infelizmente, criando sofrimento e karma uns para com os outros. Né? Quando deveria ser amor, fraternidade, né? Entre os povos, entre as nações. Você É vê. isso. A gente, assim, o ser humano quer sempre fazer justiça com as próprias mãos, né? É que nem aquela passagem que o rei perdoa a dívida de um sujeito que vai lá pedir desculpa. Uma dívida muito maior. Que queria prender o cara, e o cara foi lá, pediu perdão, e o rei resolveu perdoar, mas na hora em que era a oportunidade dele fazer o mesmo com o próximo, ele não perdoou, né? E o rei se revoltou, né? Porque se ele pôde perdoar, por que ele também não podia? É basicamente isso, né? Se Deus perdoa, por que a gente não pode perdoar nosso irmão? Por que a gente julga, condena, crucifica, né? E que isso tudo que está acontecendo, né, com essa leitura, com, né, esse ensinamento hoje, possamos, como eu falei, refletir, né, durante a semana, né, e que comecemos, né, que isso, cada um de nós, né, se cada um de nós fizermos isso, né, já é menos um, menos dois, menos três, né, a julgar. Mas tem muita gente precisando se arrepender, muita gente mesmo. Até o Maduro, que está na cara que ele sabe que tirou o direito do outro que foi eleito pelo povo, né? Está achando que Lula é que não vale nada, que é espião dos Estados Unidos, não sei o quê. Logo Lula, espião dos Estados Unidos. Mas para quem é orgulhoso e vaidoso, qualquer coisa serve para poder ele continuar julgando os outros e fazendo o que bem quer entender. É a humanidade, amor. Infelizmente, essa melhora vai acontecer? Vai, porque a lei é do progresso. Nós temos que progredir, mas vai demorar um pouquinho ainda. Mas não custa nada a gente orar, né, e buscar fazer o melhor que puder para perdoar os nossos irmãos, compreender, entender as necessidades de cada um, de educação, de conhecimento, e evangelho e oração. É isso que
a humanidade precisa. E a palavra continua flanqueada. O que ele fala? E como mais ninguém quer falar, dona Quiquinha, vamos para as perguntas. A alma do animal, sobrevivente ao corpo, está depois da morte em um estado errante como a do homem? É uma espécie de Eu acho que erraticidade. você já leu essa, filhinho. Sim? Eu? Já li. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Não, o homem é um Deus para eles, como outrora os espíritos foram deuses para os homens. Eu sempre digo, Belinha que eu diga. Belinha, aliás, só fique sabendo que ela já lhe trocou por mim, viu? Está dormindo comigo no quarto e está tentando me acordar. Estou danado da vida. Agora está me acordando de manhã. Para ela, para Belinha, só é Deus. E agora está trocando um Deus pelo outro. Está me acordando de manhã. Só não deixa ela pegar meu sapato. Mas o Sossô nem sei onde ela botou. Quando o Sossô chegar aqui, ela vai ter que procurar o sapato dela onde é que estão. E a essas alturas, a Belinha já esqueceu dela e já está cuidando de mim agora. É dela. Está aqui no pé. Mas a verdade é essa mesmo, é que para o animal, que depende completamente de nós para existir, nós somos os deuses deles. Embora eles um dia vão progredir até tornarem-se seres sencientes, e aí sim eles começarão a entender as coisas. Quando eu comecei minha vida aqui na Terra, eu só pensava em Jesus exclusivamente. Eu nem tocava em Deus, achava que Deus estava muito longe para eu mexer com ele, né? Mas Jesus me ensina o quê? Me ensina a procurar Deus. Então, se eu quero obedecer a Jesus, eu tenho que procurar Deus. E através de Jesus é que nós encontramos Deus, mas não os animais. Os animais não têm nada a ver com isso, são espíritos ainda a evoluir. Princípios espirituais a evoluir. A gente pode chamar de espírito, princípio espiritual. Alguém quer falar? Pode falar. Os animais, mesmo aperfeiçoados nos mundos superiores, sendo sempre inferiores ao homem, resulta que Deus criou seres intelectuais perpetuamente voltados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vista e de progresso que se distingue em todas suas obras. Tudo se encadeia na natureza por laços que não podeis ainda compreender, e as coisas as mais dispares na aparência têm pontos de contato que o homem não chegará jamais a compreender no seu estado atual. Ele pode entrevê-los com o esforço de sua inteligência, mas só quando sua inteligência tiver adquirido todo o seu desenvolvimento e estiver isenta dos preconceitos, do orgulho e da ignorância, é que ele poderá ver claramente na obra de Deus. Até lá, suas ideias limitadas fazem-nos ver as coisas de um ponto de vista mesquinho e restrito. Sabeis bem que Deus não pode se contradizer e que tudo na natureza se harmoniza por leis gerais que não se afasta jamais da sublime sabedoria do Criador. A inteligência é, assim, uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e do homem? Sim, mas os animais não têm senão a inteligência da vida material. No homem, a inteligência da vida moral. Nos animais, a regência é dos instintos. No ser humano, a regência é do livre-arbítrio do pensamento já burilado, já que ele está num estágio realmente superior ao do animal. O animal é só instinto. A palavra está franqueada a todos vocês. Vamos à última pergunta, então.
Considerando-se todos os pontos de contato existentes entre o homem e os animais, não se poderia pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espiritual, e que se não tivesse esta última, ele poderia viver como um animal. Em outras palavras, que o animal é um ser semelhante ao homem, mesmo a alma espírita. Não resultaria disso que os bons e os maus instintos do homem seriam efeitos da predominância de uma dessas duas almas? Não, o homem não tem duas almas, mas o corpo tem seus instintos, que são resultado da sensação dos órgãos. Não há nele senão uma dupla natureza, a natureza animal e a natureza espiritual. Pelo seu corpo, ele participa da natureza dos animais e de seus instintos. Por sua alma, ele participa da natureza dos espíritos. Assim, além das suas próprias imperfeições, das quais o espírito deve se despojar, tem ainda que lutar contra a influência da matéria? Sim. Quanto mais ele inferior, mais os laços entre os espíritos e a matéria são apertados. Não vedes? Não, o homem não tem duas almas. A alma é sempre única em cada ser. A alma do animal e a do homem são distintas uma das outras, de tal sorte que a alma de um não pode animar o corpo criado para a outra. Mas se o homem não tem alma animal, que por suas paixões o coloca ao nível dos animais, tem seu corpo que o rebaixa, frequentemente até eles, porque seu corpo é um ser dotado de vitalidade que tem instinto, porém, inteligentes e limitados ao cuidado da sua conservação. O espírito encarnado, se no corpo do homem, lhe traz o princípio intelectual e moral que o torna superior aos animais. As suas duas naturezas presentes no homem dão às suas paixões duas fontes diferentes. Uma provém do instinto da natureza animal, outra das impurezas do espírito, do qual ele é a encarnação, e que se afina mais ou menos com as grosserias dos apetites animais. O espírito purificado-se liberta-se pouco a pouco da influência da matéria, sob a qual ele se aproxima da brutalidade. Liberto dessa influência, ele se eleva à sua verdadeira distinção. Exatamente. E assim como temos corpo animal, assim também teremos o corpo espiritual, que difere do animal por não ter mais o instinto animal. O perispírito é um modelo do corpo, mas com uma certa, vamos dizer assim, quintessencialização que o torna muito mais ligado ao eu, ao ser pensante, do que a brutalidade da matéria. É uma matéria mais refinada, que não tem mais os instintos da matéria bruta, que realmente é semelhante aos instintos dos animais mesmo. Por quê? Porque é necessária a procriação, para isso que Deus os faz encarnar em corpos de acordo com o nosso sexo, para que haja a procriação, a multiplicação da espécie, a perpetuação da espécie do planeta. Essa é a finalidade dos corpos serem, né, levados pelos instintos animais, enquanto que o espírito dedica-se mais à espiritualização e à busca do eu superior. E a palavra está franqueada a todos vocês. E como ninguém quer falar mais nada, vamos então agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, tudo aquilo que foi dito e ouvido, rogamos Jesus, que coloque em nossos corações e nossos pensamentos os vossos mandamentos de amor, de perdão, e tudo aquilo que está no Evangelho, tudo aquilo que está no Sermão da Montanha, para que nós possamos trilhar um caminho firme, correto, justo e agradável a Deus, para que um dia possamos, na última hora, no nosso último momento, dar graças a Deus e dizer: Senhor, nós vos agradecemos porque fizemos aquilo que devíamos fazer como um servo fiel. E nesse tempo de muita violência,
Rogamos, Jesus, que proteja nossos lares e nossos familiares, afastando para longe de nós os ladrões, os bandidos, os perversos, os malvados encarnados e desencarnados. Sejam todos eles afastados, desviados, dirigidos para lugares distantes, longe de nossos lares, longe de nossos familiares. Que se arrependam do mal que tiverem feito até agora, que retornem ao bem, para que vós, Jesus, os sabe que Deus não quer a morte do pecador, mas o seu arrependimento. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, e a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em novas tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, estamos por encerrada a reunião de estudo da nossa vida. Viva Jesus, Deus está presente em nossas vidas. Uma boa semana de trabalho para todos, inclusive para mim. Seja feliz, por favor. Um beijão para você, minha gata, linda, maravilhosa do papai.